destaque fica bem forte quando alguém vem me perguntar sobre alguma coisa de Deus, por exemplo. E eu recomendo que essa pessoa tenha mais comunhão com Deus possível. E aí alguém me diz, mas você não acredita em Deus, como é que você pode dizer para ela ter mais comunhão com Deus possível? E para mim é justamente isso. Eu não tenho a intenção de converter ninguém, não tenho a intenção de influenciar 100% alguém em alguma coisa que eu acho correto, mas eu tenho muito interesse no crescimento humano de todo mundo, porque todo mundo vive melhor quando cresce. Então, assim, sabe aquela coisa do gente feliz não enche o saco? Só que é isso de uma forma um pouco mais proseada, né? Então, o crescimento humano como um todo beneficia quem está em volta. E aí eu sei que você cresce melhor se eu não tentar te trazer para minha patotinha. Eu sei que você cresce melhor se você simplesmente se encontrar melhor e corrigir as suas arestas e colocar para fora aquilo que é bom para você. Então é daí que veio esse negócio de não querer convencer ninguém de nada. Mas vou te dizer que, na verdade, isso tem, e é lógico que o Ícaro, eu e todo mundo que está nessa sabe que tem um efeito reverso, né? Assim, contrário. É justamente quando a gente gosta de ouvir não, né? O poder do não é muito grande. Uhum. Então é justamente quando a gente fala não, eu não quero que você acredite nisso, eu não quero que você faça igual, que as pessoas ficam intrigadas, porque a gente está tão acostumado a todo mundo estar evangelizando a gente sobre algo o tempo todo, que quando alguém diz algo e diz, não, mas eu nem preciso que você acredite nisso, talvez isso deixa... As pessoas até questionaram ele, por que você vai na M, né? Já que ele é católico, tem essa coisa da família tradicional, e M trabalha com pornô e tal. Ele... essa é a nossa revolução, ele fala, né? Que ele gosta de estar nas trincheiras, que é justamente ele estaria falando para um público que, inclusive, ele falou contra pornô, contra punheta, não contra, mas ele falou porque ele é, né? E vocês ainda assim são amigos. Que as pessoas também... como ficam assim? chocadas. Você é amigo de uma... De uma ateia, agnóstica né? ateia. Agnóstica é que para algumas coisas a gente, quando a gente vai, é ruim, é difícil de falar disso sem ficar chato o papo, mas é assim, dentro dessa ideia, para algumas coisas você vai ser agnóstico, ou seja, você vai reconhecer que há algo que você não sabe, e para outras você vai ser ateia, ou seja, você vai reconhecer que tem tudo, que as respostas que você precisa estão lá. Então, dentro de um pensamento filosófico da existência de Deus, tem algumas coisas para as quais eu me consideraria ateia e outras para as quais eu me consideraria agnóstica, e não por falta não por um espaço que está aberto e que carece de algo, mas por, ao longo dos anos, eu ter chegado a essas conclusões. E aí, assim, por que então eu e o Ícaro, e eu e o Ítalo, por exemplo, que também é outro católico ferrenho, por que eu e a Cissa, minha amiga, que também é católica, que é a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, porque a gente se conheceu na internet, a Cissa fez um sinal da cruz na minha testa e foi tão lindo. E eu me emocionei, e as pessoas que assistiram aquilo já assistiam a gente há muito tempo, também se emocionaram. E a galera da vanguarda que está vendo lembra desse momento. Por que eu consigo tão... Bom, meu próprio marido também, que também acredita em Deus, ele é adventista, sim. Isso eu não sabia. A minha família... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma ateia sozinha, exatamente. Fora da curva. E por que dá certo? Por que funciona? Porque, basicamente, independente da crença de alguém, da religião de alguém, ou do partido político de alguém, da ideologia política de alguém, gostaria de pensar que estamos todos querendo que tudo seja melhor. E nessa de tudo seja melhor, a moralidade é o fim, é a base que a gente... É a base e o fim do que nós estamos buscando. Então, o cristianismo traz isso de uma forma tão perfeita que eu acho uma judiação, uma pena que os próprios cristãos não se valham da beleza que é o caminho a se trilhar dado pelo cristianismo. A mesma coisa acontece com o islamismo, a mesma coisa acontece com o judaísmo, a mesma coisa acontece com o budismo, que não é uma religião, mas é um estilo de vida e tem essa mesma base, e essa mesma coisa acontece com a ideologia pura de cada tentativa de melhorar o mundo. Então, assim, o Ícaro, e o Ítalo podem ser católicos, eu posso não ter uma religião, mas nós temos em comum essa busca por uma melhora da cena, do cenário. E o que une toda essa busca, e a única coisa pela qual a vida vale a pena, é o amor. Nossa, então, que lindo. Amor e conquistas são o sentido da vida. E amor e conquistas são coisas que um católico quer, ou pelo menos deveria querer, um evangélico quer, ou de repente deveria querer, um espírita, um bandista, um quimbandista, todo mundo. Por isso que a gente consegue conversar, se a gente mantiver o respeito e o amor em busca de conquista. Mas o que faz a gente te ouvir
e prestar atenção nas coisas que você fala, que você realmente lê sobre, você estuda sobre. Você leu a Bíblia, você... Algumas vezes. Não só uma, né? Porque confesso que nunca li a Bíblia, é um livro grande, difícil, e para você ler mais, tipo... A pessoa não vai entender lendo uma vez só, né? Na verdade, é porque eu vou te contar por que é algumas vezes. Quando se para estudar isso, não se lê de capa a capa. Então, a primeira coisa que é importante definir é diferente estudar e ler. Tem coisas que eu li e tem coisas que eu estudei. Pouco eu estudei, muito eu li. Porque não tem como, não adianta. Por mais que a gente tivesse 30 anos para fazer só isso, a gente não se aprofundaria totalmente em qualquer assunto. Então eu comecei, como eu vim de uma família evangélica, e o meu padrasto era pastor de igreja evangélica, e eu trabalhava na igreja evangélica, eu estava lá, eu tive um programa na rádio por mais de um ano. E eu preguei nesse ano todo. Então, assim, esse era o meu meio. Então eu comecei a estudar teologia do ponto de vista protestante com 12, 13 anos por aí. E como eu não ia fazer faculdade ainda, quando me formei e tudo mais, a gente não tinha dinheiro, não tinha muito como fazer, eu queria estudar algo como se fosse faculdade. Então, eu me dediquei bastante a estudar isso nessa época. Então, diferente de ler, eu me dediquei a estudar isso nessa época. Então, assim, você vai acabar lendo a Bíblia inteira, porque primeiro você vai ler o Velho Testamento para entendê-lo. Depois você vai se aprofundar no Pentateuco, que são os primeiros 5. Para isso, você vai precisar também olhar escatologia para poder entender o que vem depois em relação ao primeiro. Depois você vai ter uma chave bíblica que te guia a estudar assuntos na Bíblia inteira. Então, dentro de uma chave bíblica, você pode querer estudar amor. E você vê em todas as partes do texto bíblico onde está amor e tentar relacioná-las. Depois você vai estudar só a vida dos apóstolos. E depois Paulo é uma faculdade sozinha. Então você poderia estudar Paulo sozinho e ele ser todo um ano inteiro de pesquisas. E aí, nisso, para ver, por exemplo, o Velho Testamento, você vai ver história. Você vai ter que ver historiadores falando sobre isso. E é aí que cai, depois para mim, de alguns anos, acho que eu estava com 21 para 22 anos, já tinha entrado na faculdade. Quando nessa... Quase 10 anos depois que você começou, né? Que eu comecei... que nessa eu senti, em algum momento do estudo de teologia, por mais que ele seja mais protestante ou seja mais para o lado católico, enfim, se você estudar patrística, em algum momento você vai sentir a necessidade de ver filosofia de perto. E aí foi começando a ver filosofia que não tem como ver teologia e filosofia e não ver evolução.